O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. Sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a infância e a questão de hoje é de número 380. Kardec pergunta: abstraindo-se do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Resposta: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Nota de Allan Kardec. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. O pensamento da criança. Comentário do Espírito Miramês. O raciocínio nos diz que o espírito envolvido em um corpo de criança não pode pensar qual o adulto. Os órgãos não oferecem campo de ação para sua manifestação mais livre. As suas faculdades são tolhidas pelos órgãos em desenvolvimento e somente com o tempo eles vão se afirmando, de modo que os canais de comunicações estejam sem impedimentos para as mensagens que o espírito veio trazer ao mundo. É qual a massa e fermentação. O cérebro da criança não oferece mais do que as próprias criancinhas. No entanto, como em todos os casos, existe exceção, e de vez em quando aparecem crianças prodígios que com pouca idade já operam como adultos e até como sábios. Existem crianças médiuns que transmitem para os homens as ideias dos benfeitores que controlam suas faculdades em serviço do fenômeno, de modo que a ciência possa estudar os fatos. É a mesma coisa que perguntar por que uma árvore, antes do seu crescimento adequado à profusão dos frutos, não dá antes esses frutos, ou por que um animal de poucos meses não faz o trabalho de um animal adulto. Tudo há de se esperar certo tempo para que surja maturidade. Antes que asse o pão, é preciso que fermente a massa, descansando os ingredientes. A lei é a mesma em toda a criação. A criança, enquanto na formação do seu corpo, descansa por um grande período para depois manifestar seus pendores, cumprindo a sua missão na terra. Como já foi dito, essa criança pode, em muitos casos, ser muito mais elevada do que muitos adultos, porém, o seu instrumento de manifestação da inteligência ainda se encontra em preparo pelas mãos do tempo e com as bênçãos de Deus. A responsabilidade dos pais, dos professores e governo é muita, porque os canais de comunicação que levam a criança à verdade como estímulos pode gravar nas telas da sua consciência o que se fala, o que se escreve e o que se vive, com responsabilidade do que fala, escreve e vive. O espírito, no estado infantil, não pensa qual adulto, mas tem o poder de registrar tal qual esse, ou ainda melhor, de acordo com as suas sensibilidades espirituais. Nossa responsabilidade diante das crianças que cruzam os nossos caminhos é imensa e não podemos desdenhar
os compromissos mediante as necessidades dos pequeninos em corpos que às vezes são grandes em espírito. Quando o tempo está nublado, isso impede que a luz do sol chegue à terra na sua pureza. Entretanto, tão logo desaparecem as brumas, o sol volta a brilhar. A criança pode não raciocinar igual aos adultos, não falar qual esses, porém ela tem poderes, de forma a plasmar tudo com mais nitidez que os próprios homens amadurecidos. A criança não é libertada da confusão de uma vez. Isso acontece gradativamente, pois a lei nos ensina que a natureza não é violenta. A sua marcha se move na ponderação para dar mais segurança aos dons espirituais. A criança certamente é o homem de amanhã, se esperamos com paciência o seu crescimento. Eis porque devemos investir com os nossos recursos na infância se queremos um mundo melhor. Vejamos o que disse o Senhor: vinde a mim as criancinhas. Se trabalhamos com amor para as crianças de hoje, receberemos o mesmo, porque no amanhã seremos certamente crianças outra vez. E tudo que semeamos, colhemos.